iniciantes e para quem também tem dúvidas na costura, que é qual a diferença entre costura francesa e costura inglesa. Por que tem esses dois nomes? E é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como costurar? Como fazer? O que fazer? Vou te mostrar tudo isso no vídeo a seguir, que vai te ensinar a fazer a costura francesa, a costura inglesa. Elas são duas costuras diferentes, dois tipos de costura totalmente diferentes, mas que confundem aí pela proximidade dos nomes. Vai lá e tira suas dúvidas sobre esses dois tipos de costura que eu te espero aqui para conversar. Eu sou a Eliana Moraes do canal Ateliêzinha Costura e Companhia. Vem comigo aprender tudo sobre costura francesa. Vou verificar qual é o lado direito do meu tecido. Aqui, ó, pela lateral dele, eu consigo ver que esse é o meu lado esquerdo, porque aqui tem os buraquinhos mais saltantes e aqui esse lado é mais fosco do que esse lado aqui. Então esse é o meu lado direito. Vou colocar esquerdo com esquerdo, o direito vai ficar para fora. A costura francesa é a única costura que faz o direito para fora. Vou colocar aqui 1 centímetro de margem, aqui um pezinho de máquina. Vou mudar o meu ponto, voltar no ponto reto e vou deixar o ponto reto com uma largura de 3. Aqui vou deixar no 5. Seguro aqui a minha linha, faço a minha costura reta, apoiando o tecido, não estou puxando aqui, só estou apoiando o tecido para que ele não sambe. Costurei até o final, dou o retrocesso no começo e no final. Vou aqui, vou cortar aqui na lateral. Vou cortar na lateral. Aí aqui eu tô com a minha costura. Essa sobrinha aqui, esse tanto de tecido que tem a mais de 1 centímetro aqui, eu vou refilar. Então eu vou cortar o excesso dele. Vou pegar a minha tesoura aqui e vou cortar no meio. Vou deixar ele aproximadamente meio centímetro de sobra apenas. Não vou cortar nem tão rente a costura, nem tão espaçado, porque assim eu sei que ele vai ter de 1 centímetro que ele tinha, ele vai passar a ter meio centímetro. Ó, não precisa ser bem alinhadinha, só precisa não ser tão rente a costura. Vou virar a minha peça pelo meu lado avesso. Agora sim tá o direito com o direito. E vou passar a ferro aqui para que essa costura fique bem certinha aqui, bem ajustada. Passo um ferro aqui para sentar bem. Vou voltar na máquina aqui com a costura bem aqui na ponta, ó, minha costura tá bem aqui na ponta e vou passar uma nova costura reta. Ó, dei o retrocesso, vou passar também com 1 centímetro aqui na minha costura pelo lado avesso. Vou passando aqui pelo lado de dentro, mantendo a costura bem aqui, ó, na borda e mantendo 1 centímetro de margem até o final. Cheguei no final, vou dar o retrocesso, levanto o pezinho, corta a linha aqui na lateral. Por dentro a peça vai ficar assim, ó, sem aparecer aqui a emenda, ó. Vai ficar assim, pelo lado avesso. E pelo lado direito, ela vai ficar assim. Preto aqui tá difícil, mas ela vai ficar assim, ó. Esse acabamento perfeito por dentro e por fora. Olha como fica bonito e não fica costura
aparecendo. Aqui eu fiz com a linha branca para poder destacar para vocês, mas numa linha preta aqui não daria para enxergar nada de costura. Fica um acabamento perfeito na peça. Essa é a nossa costura francesa. Para fazermos a nossa costura inglesa, nós vamos posicionar aqui o lado avesso para cima do tecido com o avesso para baixo. O direito vai ficar para cima. Aqui, ó. Vamos deixar uma margem aqui de aproximadamente 1 centímetro e posicionar aqui o nosso pezinho rente à beirada do tecido que está por cima. Tá vendo? Aqui ele está bem rente ao tecido por cima e tá essa sobra de tecido, o que equivale aqui a 1 centímetro do tecido de baixo, estando avesso com avesso. O meu direito está para cima. Vou costurar, vou dar o meu retrocesso e passar uma costura reta com um pé de máquina rente ao meu tecido de cima. Aqui, ó, 1 centímetro eu estou dando de distância do tecido de cima para o tecido de baixo, ó. 1 centímetro, passei a costura, vou dar o retrocesso, corto aqui na própria máquina. Finalizei a primeira costura aqui, vou abrir aqui o meu tecido na própria máquina. Essa sobrinha que tá aqui de tecido vai envolver a outra sobra, ó, bem aqui rente à costura. Vou dobrar ele bem rente à costura e virar para o meu lado esquerdo. E assim eu vou passar essa costura aqui bem rente a bordinha aqui, a essa dobra que eu fiz, ó, vai ficar bem dobradinho aqui e eu vou passar a costura bem rente a ela. Vou dar o retrocesso e vou continuar até o final. Aqui eu não alfinetei, eu estou indo direto, você pode alfinetar antes, mas aqui é só você ir seguindo a dobra aqui do tecido, ó. A dobra, vai até onde está o seu dedo, dobra de novo e vai até o final. Dessa forma você faz a sua costura inglesa. Pelo seu lado direito vai ficar assim, 2 costuras à mostra, e pelo seu lado esquerdo vai ficar desta forma aqui, uma embutida e uma à mostra. Fica uma costura muito bonita, muito bem acabada. Você vê esse tipo de costura aqui em roupas jeans, jaquetas e calça jeans. Pode pegar uma calça sua que você vai ver essa costura aqui, essas 2 costuras mostrando. E camisaria também, camiseta social, camisa social masculina e feminina. O ombro dela é feito dessa forma. As costuras laterais também são feitas com a costura inglesa. E aqui nós temos a diferença entre a costura francesa e a costura inglesa. Esse é o acabamento que fica na costura inglesa pelo lado direito, o lado que vai ficar à mostra no tecido. Então imagine se aqui fosse o ombro de uma camisa, ficaria assim, o ombro aparecendo essas 2 costuras, e pelo lado avesso ela fica assim, ó, aparecendo apenas uma costura. E a nossa costura com acabamento francesa fica assim, ó, o nosso lado direito fica com esse acabamento e o nosso lado do avesso fica assim, com esse acabamento embutido, que aí nesse caso tira a necessidade de fazer o zigue-zague ou o uso da overlock. Esse tipo de costura
É uma costura muito fina, né? Um acabamento fino de alta costura e também é muito utilizado em peças infantis, de roupas infantis. Os dois são muito bem acabados, são ótimas técnicas que vale muito a pena aprender e agora você já sabe qual é a diferença. Já sabe tudo sobre costura inglesa e costura francesa? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários qual é a sua dúvida, se você quer aprender mais alguma coisa e que eu vou fazer novos vídeos com as dúvidas, através das dúvidas de vocês. Então eu preciso muito dessa participação e eu também preciso muito que você curta esse vídeo, se você gostou, que você compartilhe com mais pessoas que querem aprender sobre costura e que também tem esse tipo de dúvida, para que o nosso canal possa crescer muito e ajudar muito mais costureiras e artesãs de todo o mundo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!